Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje eu vou conversar com vocês sobre dois quadros e um deles é esse aqui, que é chamado Vênus e Marte. Foi pintado em 1485 por Sandro Botticelli. E a gente vai entender um pouco desse mito, né, que junta esses dois deuses, Vênus e Marte, e entender aqui as brincadeiras que Botticelli faz com essa história, ok? E a outra eu vou deixar para você que vai ver esse vídeo até o final. Vem comigo que eu vou te explicar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá, vamos dar uma olhadinha então em duas obras de Sandro Botticelli. Botticelli faz parte da Renascença italiana, ele é um dos protegidos da família Médici, grande mecenas, né, uma família que foi a responsável pelo Renascimento ter sido em Florença, né, justamente por esse apoio que ele dá a tantos artistas como Botticelli, como Michelangelo, filósofos, né, cientistas, enfim. Os Médici tinham uma grande visão em relação à importância dessas áreas de conhecimento para que o mundo mudasse, para que o mundo fosse outro, né? Que as mudanças são feitas de várias áreas e também pela artística, ok? E a gente vai ver então, uma das obras aí de Botticelli que viveu em Florença, né, em 1445 a 1510, ok? Então vou cair direto na obra. Se você quiser saber um pouquinho sobre a Renascença, contextualizar um pouquinho aqui a obra de Botticelli, a gente tem um vídeo no canal falando sobre esse assunto, você dá uma olhadinha lá e volta aqui para a gente se divertir com esse quadro de Botticelli chamado Vênus e Marte, pintado em 1485. Eu acho esse quadro, gente, divertidíssimo, divertidíssimo. Por quê? Porque, ó a cara de Marte, gente. Né? Nesse primeiro exercício que a gente faz de falar o que estamos vendo no quadro, aqui já é de olhar e falar, ixi, meu Deus, esse daqui está totalmente desatento, e essa mocinha aqui do lado, ó, tá de olho, né? Tá super sóbria e dona de si mesmo, que não acontece com esse cidadão aqui do lado. Então, nessa visão geral, o que a gente vê? A obra tem dois focos, né, que é justamente Vênus e Marte, né, a dama e o cavaleiro, né, o homem e a mulher aqui. A gente tem esses dois focos e a gente vê que eles se unem muito pela roupa, tá vendo? Ó, você tem a roupa aqui da Vênus vindo, que ela meio que junta com a roupa que está cobrindo Marte. Ela está muito sóbria, né, a gente vê aqui atrás a vegetação que faz uma espécie de composição com esse outro lado da obra aqui que também é todo preenchido, né? E aqui no meio a gente tem uma linha central que junto com esse sátiro aqui e essa parte clara atrás, né, eles marcam o centro do quadro. E por que eu chamei de sátiro, gente? Porque se você olhar bem, ó, ele tem as perninhas aqui meio de cabra, né? Que são os sátiros, de onde vem aí como se eles fossem junto com Deus Pan, né? E tocando junto com Deus Pan, as forças da natureza e tudo. Eles têm chifrinhos, né? E o que esses três sátiros aqui estão fazendo? Eles estão roubando as armas de Marte. Tá vendo? Aqui é como se fosse uma lança, né? Apesar do deus ser greco-romano, aí a gente tem uma adaptação justamente da arma para uma arma da época de Botticelli, né? E aqui a lança e o elmo, que ele está aqui, né? O capacete aqui, que ele está na cabeça. Então eles estão levando as armas dele, o capacete dele, uma cara assim de quem diz, né? Vamos fazer travessura. E esse aqui, ó, ele tá tipo meio que acorda, né? Como se fosse uma concha, como se fosse um trompete, um trombone aí no ouvido dele, ele não está nem aí, né? Ele está inebriado, né? De prazer, de amor de Vênus. Então ele está totalmente inconsciente. E a gente tem esse daqui, ó, tá vendo que ele está pegando uma parte também da roupa, né? De Marte, tá aqui, tá vendo que ele está vestido?
Então, olha, a gente vê aqui a armadura dele, tá vendo, ó? Tá o sátiro aqui dentro da armadura, ou seja, ele vai ficar sem nada, gente, vai ficar sem nada, ele vai ficar totalmente sem os seus elementos de defesa, né? Eu achei bem interessante, por isso que eu acho engraçado esse quadro, né? A gente pode falar dele também sobre o triunfo do amor sobre a guerra, porque claramente, né, a deusa do amor venceu o deus da guerra. E a gente sabe que na mitologia existe essa relação de Vênus com Marte, né? Amor e guerra são dois deuses que estão sempre se esbarrando e se complementando dentro da mitologia, ok? Então tá aí os dois. Aqui atrás os mirtos, que eram representação da deusa Vênus, né, durante a Idade Média. Aqui um símbolo de castidade no colar dela, que é o amor sublimado, né, um amor espiritual, já não é mais o amor carnal. Os sátiros brincando, fazendo barulho, né, que eu comentei com vocês. E aqui as vespas, ó, dos Vespucci, que são as pessoas que encomendaram o quadro para Botticelli, certo? Então tá aqui uma obra belíssima, né? E que fala desse momento em que o amor se espiritualiza, né? E vence a guerra, que fica ali com a parte material dos prazeres materiais. A segunda obra que eu trouxe para a gente dar uma olhadinha, né, de Botticelli também, se chama Minerva e o Centauro, e foi pintada em 1482. Então tá aqui Minerva, a deusa da guerra, e a gente vai ter a contraparte aí Atenas também, então Atenas Minerva, com as suas armas também adaptadas para as armas que existiam na época de Botticelli, né? Então não são as armas greco-romanas antigas, mas as armas que você tem ali na época da Renascença, a roupa, né? Então tem toda uma ambientação dessa ideia, né, de Minerva e o Centauro para a época em que a obra foi pintada, 1482. E aqui uma das formas, né, de falar desse quadro, que ele é uma representação da vitória da virtude sobre o vício. Porque quem representa a virtude? Minerva. E quem representa o vício? O Centauro. Aqui é importante a gente fazer uma distinção na figura do Centauro, né? O Centauro, ele é uma figura mítica que é metade animal, né? Vocês estão vendo aqui embaixo, metade cavalo e metade humano. Existe um centauro que representa a sabedoria, que é Quiron. Quiron é um centauro muito especial, que vai ser, inclusive, professor de grandes heróis. Só que ele é uma exceção, certo? Ele é bom, ele é equilibrado. Ele é a parte humana, né, do centauro, essa parte de cima, comandando a de baixo. Só que o centauro, no geral, dentro da mitologia, fora o Quiron, certo? Ele é um animal descontrolado, ele é violento. Por quê? Porque apesar dele ter a parte humana, quem comanda, quem caminha, né, quem leva ele para os lugares é essa parte de baixo, que é animal. Então é como se o caminhar no mundo fosse violento, fosse não desenvolvido ainda. Então se torna uma pessoa extremamente violenta, tanto que tem a centauromaquia, né, que é a guerra dos centauros, extremamente violentos e tal. Então esse centauro aqui, ele representa justamente a violência, né, o descontrole e tudo. Ou seja, o vício. E quem representa a virtude? A deusa. Então a deusa da guerra é inteligente, né, porque o deus da guerra de força, né, é justamente Marte, que a gente viu até nesse quadro anterior. Então ela é a deusa da guerra inteligente, é ela que vai então dominar esse centauro. Não é legal? Só o nome aí, né? Só essa representação já é bem bacana, né? Então a gente tem aqui agora o nome, né? Alabarda, que é a arma justamente, né? Deusa da guerra. Os ramos de oliveira, que é a representação, a oliveira o vegetal, né? A árvore relacionada à deusa. Por quê? Porque ela
ela oferece a oliveira, né, para o pessoal de Atenas, justamente para que ela fosse, Atenas aí, né, na versão grega, ela fosse a padroeira da cidade. Então ela oferece o pé de oliva, e a oliveira então fica sendo associada à deusa da guerra, e isso migra para Minerva, justamente com esses raminhos aí que a gente está vendo, é uma das caracterizações, por isso que a gente sabe que ela é a deusa da guerra. Só um detalhe aqui que sempre vale a pena falar, é que essa coisa da oliveira, é lembrar que a oliveira ela traz o azeite, né? Quando você espreme ali a oliva, quando você pega a azeitona, né, e espreme ela, você tem o azeite, que é capaz de trazer luz. Então, o processo do azeite ele é similar ao processo da vida, né? A vida pega a gente ó, e aperta para sair só o que a gente tem de melhor depois das provas. E o que a gente tem de melhor é capaz de carregar luz, certo? Então, adoro essa história da oliveira, né? Da azeitona, do azeite. Então, tá aí também o símbolo da deusa, né? Ela segura ele pelos cabelos, né? O domínio dos instintos aqui é interessante, porque ela podia estar segurando pela mão, pelo pescoço, né? Por que ela está segurando pelos cabelos? Porque a forma de você dominar os instintos é pelos pensamentos. Então, né, o cabelo tem sempre essa ideia de pensamentos que podem estar arrumados ou desarrumados. No caso aqui, a deusa está arrumando os pensamentos do centauro meio na amarra, né? Então ela segura, por quê? Porque no controle dos pensamentos você vai conseguir controlar os seus instintos e controlar aí todo o centauro, que representa justamente os vícios, certo? Então era isso que eu tinha separado para a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, da obra e dos simbolismos aqui dos quadros de Botticelli. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.